As avaliações de, digamos, os nossos parceiros ou companheiros que estão em outras esferas confluem para uma avaliação de que nós estamos diante de uma crise estrutural do capitalismo. De novo, utilizando a teoria, vocês sabem que os economistas que estudam o capitalismo, eles dizem que há dois tipos de crise no capitalismo. Uma crise cíclica, que acontece naturalmente a cada certo período, em função da contradição que existe entre a produção de mercadorias e o fato que os produtores, que são os trabalhadores, recebem sempre salários menores do que o valor. Portanto, essa contradição gera problemas de demanda que levam a crises cíclicas como parte da lógica do capital. E nos últimos 200 anos já foram registradas mais de 80 crises localizadas ou regionais. E que há crises estruturais que afetam todo o sistema capitalista, que tem caráter internacional. E que por essa razão sempre são crises muito prolongadas. Porque o capital precisa ser reestruturado a sua forma de acumulação. Não significa que vai acabar. Nesse segundo tipo de crise, a história registra uma primeira grande crise estrutural, que foi vivida ainda pelo Marx, 1870 a 1890. A reação da classe trabalhadora foi a Comuna de Paris. Foi derrotada. Depois, a segunda grande crise estrutural foi a da década de 20, foi até a Segunda Guerra Mundial. A reação da classe trabalhadora foi a eclosão de várias revoltas populares na Rússia, na Alemanha. A Alemanha foi derrotada, mas que depois alterou a correlação de forças para vitórias na China, para vitória no Vietnã, etc. E agora nós estamos entrando para uma terceira grande crise, que alguns dizem já vem desde 80, que só eclodiu em 2008, mas que vai ser prolongada. E a natureza dessa crise é ainda mais perversa, porque como na década de 80 para cá, com a crise da etapa do capitalismo industrial, e com essa nova fase em que o centro da acumulação está no capital financeiro, houve então uma internacionalização do capitalismo, pelas derrotas inclusive dos países socialistas, mas houve uma superacumulação na esfera do capital financeiro, que transformou um capital fictício, que depois de acumulado perde a sua função de financiador da produção, como existia lá na época do Marx. Agora o capital financeiro não tem nada a ver com a produção. Não é que a riqueza não se gera na produção, ela continua se gerando na produção. Mas quem que está acumulando mais? O capital financeiro. E os dados são incontestáveis. 1980, mais ou menos, né, porque as estatísticas sempre são relativas de acordo com a fonte. 1980, mais ou menos, o PIB mundial era de 15 trilhões de dólares. E a circulação de moeda no mundo era de aproximadamente 16 trilhões de dólares. Portanto, a moeda cumpria o seu papel que estava previsto lá nos estudos do Marx, de ser apenas o mediador. Bem, 2010, 30 anos depois, o PIB mundial hoje é de 55, 60 trilhões e existe no mundo 155 trilhões de dólares em moeda. Portanto, se todo mundo que tivesse dinheiro no bolso transformasse em mercadoria, alguém vai perder a cadeira, né? Na dança da cadeira. Mas a diferença é muito grande. 55 para 155. É 3 vezes mais. E é disso que se trata a natureza da crise atual. Está vendo? Não tem nada a ver com o governo, uma pior ou melhor. Os espanhóis fizeram tudo que estava na cartilha neoliberal e não deu certo.
Os gregos a mesma coisa e não deu certo. Então, o Safat ontem, inclusive na TV Cultura, que de vez em quando eu chego tarde, ele deu uma mijada na própria editora. Disse, vocês estão enganando os telespectadores, não tem nada a ver com o governo, a crise, tem com a essência do capital. Ele tem razão. Bom, e como é que o capitalismo sai dessas crises estruturais, historicamente? Destruindo meios de produção e destruindo força de trabalho. Essa é a saída clássica. Enquanto eles não fizerem isso, a crise vai indo. Bom, como é que eles fizeram no tempo do Marx, na Comuna de Paris? 20 milhões de trabalhadores europeus bateram aqui, inclusive meu avô. Foram expulsos da Europa. Oh, vocês estão sobrando aqui, vão embora. 20 milhões de pobres vieram para as Américas. Foi a maneira deles de eliminar a força de trabalho e reconstruir o capitalismo na Europa. Naquela época era só europeu o capitalismo industrial. A crise da Segunda Guerra, como é que eles resolveram? Bomba, destruindo máquinas e casas, e 44 milhões de pessoas morreram. Não, 44 milhões o capitalismo matou na Segunda Guerra Mundial. Todo mundo fica quieto, né? Bom, e agora? O que eles vão fazer? Não? Tem coragem de matar gente? Vão expulsar para onde? Estão segurando a turma dos migrantes lá da África. Em vez deles se livrarem dos europeus, agora não sabem o que fazer com os que estão chegando. Então a crise é grave, vai ser prolongada e o capitalismo ainda não encontrou uma saída clássica. Não. Bom, cabe a nós aproveitar essas circunstâncias para começar a gerar um processo de reascensão de massas, que ainda não estamos. Não? Então, alguém perguntou, e essas revoltas que estão incluindo aí? Cada uma delas tem a sua natureza, não dá para botar tudo na mesma panela. A Primavera Árabe, segundo a interpretação inclusive do Tariq Ali, é na verdade uma revolução burguesa tardia. É tentar reconstruir o Estado burguês, aqueles países que nem sequer tinham um Estado organizado. Nem na Líbia. Por mais que em seu tempo foi a revolução, mais de 20 anos para cá, nem Estado tinha na Líbia. Lá. E eles vão demorar para reconstruir o Estado lá. Bem, entre os movimentos de indignados também tem muita diferença, que não dá para analisar tudo. O movimento dos indignados de Londres era mais o subproletariado e tinha conteúdo de classe, e por isso radicalizou rápido. E por isso a burguesia veio com a PM de São Paulo. Matar na raiz. Até porque a maioria eram negros. Negro pobre em Londres, que perigo, né? E que fala inglês, hein? Já os indignados de Madrid é mais uma extração de classe média. O que tem menos tem doutorado. É uma geração até 34 anos que ainda não trabalhou na vida. E que estão com dispersões idealistas, anarcos, nada de política, nada de Estado, nada de partido, nada de nada. Então vão construir o quê? Bom, esse foi um depoimento de companheiros do MST que estiveram lá acampados. Os de Barcelona eram mais radicais, aí chamaram a PM do Zero. Acabaram com eles. Tá? Bem, já os acampados dos Estados Unidos, também por depoimentos de militantes nossos que estiveram, também são diferentes. Aí é 1% contra 99%. Tem consciência de classe, e por isso que na nossa torcida do Corinthians, nós estamos torcendo para os americanos. Os americanos são mais consequentes e podem ter desdobramentos muito mais importantes. Então, mas é ainda a reascensão de massa? Não. Mas são revoltas importantes, né, nesse clima de crise. Né? Quando virá uma reascensão de massa? Vamos torcer. Mas a simples explosão de lutas acolá não necessariamente
representam reações de massa. Porque lembre-se, se a teoria está certa, de que o que garante também um processo de acúmulo de forças para um projeto alternativo é se tu tem um projeto. E nessas manifestações, nem sequer na Primavera Árabe, há projetos que unifiquem as classes trabalhadoras, as classes subalternas, se querem, já que em muitos lugares nem dá para falar em classe operária e burguesia. Não? Mas é uma conjuntura de mudanças, é uma conjuntura rica, complexa, porém dinâmica. Ou seja, bons tempos virão, porque os ventos que sopram é aqueles ventos de primavera. Vai dar fruto. Não é assim que nós analisamos no campo. Os ventos de primavera, eles anunciam que vai ter frutos. Não é? Ao contrário das tempestades de outono. Bem, sigo. Mídia brasileira, ai que bom. Esses dias o Paulo Henrique postou no blog dele, né? Muito contundente como ele é, ele disse: no Brasil existe sim ditadura, ainda, e é a ditadura dos meios de comunicação. A sociedade brasileira não pode dizer que tem democracia. Tá? E eu concordo com ele. A sociedade brasileira padece de vários problemas estruturais graves. Exemplo, concentração da riqueza, que nenhum governo consegue mexer. A concentração da riqueza continua aumentando, independente do governo, que faz parte da lógica do capital. E é por isso que aparece daí nas estatísticas. Nós somos a 6ª economia do mundo e em condições de vida estamos em 84. Por quê? Porque aqui tem uma burguesia que ganha tanto dinheiro que se dá o luxo de transferir 80 bilhões de dólares em moeda para aplicar em paraísos fiscais todos os anos. Você imagina o que é isso? Tem 80 bilhões de dólares que são transferidos para paraísos fiscais pela burguesia brasileira, que deixa lá na forma de dinheiro. Se eles fossem espertos ou tivessem um projeto nacional, pelo menos aplicaria em fábrica. Vamos explorar alguém. Não, temos tanto dinheiro que eu vou perder tempo com o operário e tem que assinar carteira. E o cara quer férias. Entendeu? É assim que a burguesia brasileira pensa. Então, há um problema sério de concentração da riqueza, mais do que da renda, né? Da qual o Márcio Porta, vocês não convidaram ele ainda para vir aqui? Convidem. É o nosso grande especialista. Ele fez um levantamento. Aqueles 200 bilhões de reais que o governo brasileiro paga todos os anos de juros da dívida interna, para quem que vai? Vai para 20 mil pessoas. Olha o cenário. 192 milhões de brasileiros todos os dias pagam imposto até para tomar água. Vai lá para a Receita amontoa no Tesouro e separa. Esses 200 bilhões agora vai para 20 mil. É esse o mecanismo do neoliberalismo, que gera essas crises, porque a essência da acumulação do capital financeiro, ela é espantosamente muito mais desigual do que era no capitalismo industrial, onde a contradição era só lá salário e mais-valia, e com a greve o cara ainda recompunha um pouco. Agora, como é que tu recompõe juros? Agora mesmo, para pegar conjuntura e para demonstrar o poder que uma minoria tem, todo mundo, até a burguesia, reclamou que está descendo a taxa de Selic. Ótimo, corajosa Dilma. E toda a equipe econômica que está baixando. É isso mesmo, tem que ir baixando mais e mais e mais. Mas a mídia, da qual estamos falando, fica quietinha sobre a taxa de juros ainda mais perversas, que é praticada no mercado, que é cobrado 48% em média para o sujeito que vai comprar um ferro elétrico. Aí tu vai lá na Casas Bahia, me dá um ferro elétrico, quanto custa? 50 reais. E a moça diz, não, mas não posso te vender à vista. Você tem que comprar em 12 prestação. E 12 prestação daí vai dar 10 reais. E a pessoa se enganar, 10 reais, ai baratinho, eu vou aceitar a prestação, e não se dá conta que daí ela vai pagar 2. E assim eles fazem com essa tua máquina, e assim fazem com o auto da minha filha, e assim por diante. 48% de juros, mas isso é impraticável. E a burguesia que domina os meios de comunicação fica quietinha.
Por quê? Liga a televisão, só dá Bradesco, Itaú. Só dá Itaú e Volkswagen. Então a mídia o que é? A mídia no Brasil é outro problema grave. Daí teve a Paulo Henrique, que afeta a democracia, porque ela é um instrumento só ideológico de reprodução do modelo. E por que ela assumiu esse papel, na nossa visão de movimentos sociais? Na época do modelo de industrialização, como a sociedade estava mais organizada em classes mais padronizadas, vamos dizer assim, a reprodução das ideias na sociedade era feita pelas igrejas, pelos sindicatos e pela escola. Agora, no capital financeiro, eles não precisam nem das igrejas, então manda os pobres lá para os pentecostais, nem das escolas, não precisam mais das escolas para reproduzir as suas ideias. Quando eles precisam formar seus quadros, aí mandam ou para a GV ou para a Harvard. Nem na USP, viu? Eles precisam mais. Bem, e não precisam mais dos sindicatos. Não tem mais sindicato cristão, não tem mais sindicato como eles controlavam. Os partidos de direita tinham suas centrais. E controlavam a ideologia da classe trabalhadora. E foi daí que nasceu o nazifascismo. O nazifascismo foi um movimento de massas da classe trabalhadora com as ideias da direita. Não? Agora eles não precisam disso. Agora eles usam o quê? A televisão. Os meios de comunicação. Então, há um monopólio total dos meios de comunicação como instrumento contundente de controle ideológico da sociedade, que fazem o que quer, da qual nós do MST somos especialistas no papel de vítimas. Lembro para vocês, para aproveitar a atenção, no caso da Cutrale. A Cutrale tem papel registrado em cartório. A fazenda tal pertence à União, não por ser terra pública, porque o Estado brasileiro comprou as áreas em 1945 para fazer um projeto de colonização para os camponeses japoneses. O navio atrasou, não deu certo o projeto, a terra da União, registrada em cartório. Aí os capitalistas de São Paulo grilaram. Aí o INCRA entrou com despejo da Cutrale. Nós vimos no Diário Oficial, opa, área pública, vamos lá entrar. Achando que era mais fácil. Entramos na Cutrale, Deus o livre. Nos chamaram de tudo, de estudante da USP, Paulo Henrique. Tudo coisa feia. Tenho certeza que deve ser o mesmo departamento da Polícia Política da PM de São Paulo que preparou o despejo da Cutrale, que preparou o despejo da reitoria. É as mesmas cenas. Lá na Cutrale tinha um trator há 20 anos desmanchado. Pois eles disseram que fomos nós que desmanchamos. Pois um trator leva pelo menos 20 dias para te desmanchar. E eles disseram que nós, a marretada, tinha destruído o trator. Mas como o policial não entende de trator, eles só entendem de manipulação ideológica para os patrões deles. A Globo acelerou a velocidade do trator. O trator, quando está engatado para trabalhar, ele anda no máximo a 10 por hora. E tem que ser muito cuidadoso, senão funde o motor. Não é brrr, devagarinho. Na Globo, o nosso trator fazia brrr, brrr. E os nossos amigos que trabalham na Globo nos disseram que eles aceleraram a velocidade no vídeo para dar aquele impacto. Olha a turba comendo laranja. Mas por que isso aconteceu? Como diz o Paulo Morim, tudo se decide nesse país com 3 telefonemas. Vocês têm dúvida que o cara da Cutrale ligou para a Coca-Cola e a Coca-Cola ligou para os marinhos? Olha, sem terra aprontaram mais uma. Me ajuda, me dê uma mão aí que depois é só ligar a Globo e ver quantas propagandas ela tem na Coca-Cola. Nós, os burros, é que não sabia que a Cutrale é o principal fornecedor de matéria-prima da Coca-Cola, ou seja, no capitalismo financeiro internacionalizado, eles são sócios. Porque 98% da laranja de São Paulo é exportada para o mercado internacional, mas não é que nós ganhamos dinheiro com isso, quem ganha é a Coca-Cola.
que se apropria desse suco e controla o mercado mundial. Pronto, em 3 telefonemas nós passamos para o bandido e a área está lá. Agora encontramos uma outra brecha. Aí o Ministério Público se interessou. Nós denunciamos, eles estão usando agrotóxico que está contaminando a água do lençol freático do aquífero de Guarani, porque geograficamente é onde o aquífero de Guarani chega mais próximo da superfície naquela região. Então é de reposição do lençol freático do aquífero de Guarani que vai até Montevidéu. Então olha a consequência disso. E eles estão contaminando pelos venenos da laranja. Esse veneno vai ir até Montevidéu. Aí nós denunciamos para o Ministério Público. Ah, agora sim. Então agora o Ministério Público se interessou. Água contaminada é crime. Eles ocupar uma terra pública não é crime. É assim que se comporta o capital e os seus prepostos.